escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei esse mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz obreiro no reino de paz e amor. Os mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. O grito que vem Do teu povo te escuto de novo, chamando por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se todos acolhidos em nossa paróquia São Judas Tadeu, aqui no Marapé, para celebrarmos esta Eucaristia do 19º domingo do tempo comum. Mais uma vez a palavra de Deus nos questiona que para segui-lo é necessário um despojamento interior, sem aquele apego, muitas vezes, que impede o nosso seguimento a Jesus. Iniciemos então todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendizer e louvar a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações, e nesse final de semana nós lembramos a vocação do Pai, né? Queremos pedir então por todos os pais que já faleceram, os pais que assumem aí com fidelidade, com tantas dificuldades também, para que Deus os abençoe, a exemplo e a intercessão de São José. Preparemo-nos então para celebrarmos dignamente os santos mistérios, pedindo perdão dos nossos pecados, principalmente pelas vezes em que nós faltamos com o espírito de solidariedade, de partilha para com nossos irmãos e irmãs. Cantemos. Senhor, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo,
Senhor, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, 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 piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia felizes à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, em os céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, olhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Conceda a todos nossos irmãos e irmãs falecidos, especialmente neste dia, todos os pais que já partiram do nosso convívio, o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da Sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor.
escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros emigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles,
ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos se esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas estas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar dos destinos dos infiéis.
Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Vamos acolher essa palavra de Deus, saudando. Que a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir perdoe os nossos pecados, assim seja. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham através da TV Santa Cecília, mais uma vez, nós nos encontramos reunidos para celebrar a Eucaristia, o coração do domingo. E a missa pela televisão é importante, principalmente para os idosos, aqueles que não podem, não têm condições mais de saírem de casa, os doentes, né? Quanto bem tem feito a essas pessoas que participam, principalmente aos domingos, como diz, assistir a missa pela televisão. Não posso mais sair de casa, mas tem gente que diz que assiste até 2 ou 3 missas, né? Tem vários horários. Isso é muito bom. Está em comunhão conosco, está em comunhão com a palavra, está em comunhão com a fé e renova em seus corações, acima de tudo, a esperança. E oferecem a Deus o sacrifício, seja ele pela idade, seja ele por alguma doença, mas oferece pela conversão da humanidade. O sentido do sofrimento, muitas vezes, é nesse sentido, que nos ajuda a nos santificar, nos purifica. O sofrimento purifica as pessoas. Quando o sofrimento é enfrentado, é assumido, né? Sem aquele espírito de revolta, sem aquele espírito assim, de querer questionar a Deus, por que isso, por que daquilo. Não, ninguém é melhor que ninguém, e todos nós sabemos que não é porque alguém reza, não é porque a gente participa da missa, não é porque nós temos aí as nossas devoções e achamos que nós estamos isentos de passar por esses momentos difíceis na nossa vida. Todos nós passamos, todos. Uns mais, outros menos, né? Mas quem é que já não passou por provações? E ao passar por essas provações na nossa vida, o que pode acontecer? É uma oportunidade, acima de tudo, para renovar em nós a fé. Olha aí, por que não? A fé nós a medimos principalmente nesses momentos de dificuldades na nossa caminhada, na nossa história. Costumo dizer sempre, né, que falar que a gente tem fé quando está tudo mais ou menos de acordo, não é difícil. O difícil é você continuar firme na sua fé quando você tem que se deparar por provações, por dificuldades, enfrentar as suas limitações, enfrentar os desafios do dia a dia, seja ele pessoal, seja ele familiar e seja ele até mesmo diante do mundo, porque o próprio mundo muitas vezes, aliás, hoje o mundo nos oferece, infelizmente, muitos desafios, porque nós vivemos num mundo com tanta violência, num mundo onde os poderosos insistem em permanecer sempre no poder, e para permanecerem no poder, muitas vezes, né, exploram, matam, colocam no cárcere tantos irmãos e irmãs. Estamos assistindo aí nesse mundo afora, né? Quantas injustiças sociais,
quanta violência mesmo. Então esse é o grande desafio também, para nós termos um olhar com o olhar de Jesus Cristo, que é aquele olhar de compaixão para com o povo que sofre. Mas nós temos, diante dessa situação, um propósito de mantermos fiéis a Deus através da fé. E a fé, todos nós sabemos o que ela faz na vida das pessoas. Tanto a primeira leitura de hoje, aliás, as 3 leituras hoje, nos mostram exatamente a força, o poder da fé, do que a fé pode fazer na vida das pessoas, e realiza mesmo, mas milagres, todos os dias a fé vai realizando, mas precisa realmente, a fé é uma entrega, né? A fé é você realmente, como nos diz o autor da carta aos Hebreus, olha que coisa linda que ele fala no início da leitura de hoje: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. O que nós esperamos? Né? O que nós esperamos? O reino de Deus na sua plenitude. O que nós esperamos? Um mundo, um novo céu e uma nova terra, que é o reino de Deus que Jesus veio inaugurar com a sua vida. E o autor da carta vai dizer exatamente isso. Isso que é ter fé. Possuir é um modo de já possuir o que ainda se espera. Estamos aí na espera, mas não é uma espera passiva, não é uma espera como alguém que pode dizer assim: nada vai mudar, é sempre assim. Não, isso é pessimismo, não é essa espera. A espera evangélica, a espera bíblica, é uma espera ativa, que mesmo diante das fragilidades, mesmo que muitas vezes nós nos deparamos assim, tão frágeis, diante dos desafios, mas a fé nos faz caminhar. A fé nos ajuda a compreender e dar uma parcela de colaboração para que o reino de Deus, que é um reino de justiça, de fraternidade, de paz, aconteça na nossa vida, cresça em nossa vida, cresça em nossa família, cresça em nosso coração, cresça na nossa comunidade, cresce na sociedade tão carente, né, desse amor de Deus, porque às vezes nós nos apegamos demasiadamente nas coisas materiais e esquecemos que tudo isso é útil, mas quando nós nos tornamos escravos dos bens deste mundo, olha o que Jesus fala no Evangelho de hoje, que é uma continuidade de domingo passado, daquele patrão que ficou muito rico com a colheita e pensou: o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um grande celeiro e vou, como diz, eu vou aproveitar a vida, gozar a vida. E Jesus vai dizer: louco, ainda nesta noite Deus pedirá contas da sua vida. Isso acontece conosco também. Não que nós não devamos lutar para que tenhamos vida digna, isso é obrigação, todos temos que lutar e todos têm o direito a uma vida digna, não uma minoria. Não, a injustiça está exatamente porque uma minoria é que tem todo o poder, vamos dizer, todo ter, poder e ter, mas não são, porque a verdadeira alegria quem nos dá é o próprio Jesus. Então, quanto mais nós estivermos vazios ou disponíveis para as coisas do mundo, maior será a nossa disponibilidade para servir e para amar. É isso que nós temos, é isso que Jesus fala para nós. E ele fala uma frase tão forte, né? Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Numa sociedade tão consumista, no mundo onde o ter fala tão alto, nós corremos o risco de esquecer o ser gente, ser filho de Deus, sermos caridosos, sermos fraternos, sermos justos, porque o ter
A doença do ter, às vezes, sufoca o nosso coração e leva Jesus a dizer: ali onde está o seu tesouro, está o seu coração. Porque nós muitas vezes gastamos demais no ter, mas esquecemos de investir no ser gente de verdade. E eu só sou gente de verdade se sei amar, se sei perdoar, se sei ser fraterno, se sei justo, correto na sociedade, no trabalho, na família, não explorando, não mentindo, não enganando, não querendo possuir sempre mais, naquela ganância doentia. E o Senhor vem a qualquer momento da nossa vida e vai pedir contas da nossa existência. E o que eu vou me apresentar ao Pai na minha vida? Eu acumulei coisas? Isso não leva para Deus. Mas eu devo acumular amor. E esse amor só pode ser verdadeiro se ele for traduzido em gestos concretos na convivência, no relacionamento com nossos irmãos e irmãs. Que nesta semana, então, nós possamos viver esse despojamento interior, lutando por uma vida digna, com toda certeza, mas sem aquele apego, às vezes, doentio, porque senão nós colocamos os bens materiais como sendo o nosso tesouro, e ali estará o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos então a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Confiantes no amor de Deus que nos convoca a segui-lo, mas para isso é necessário uma certa disponibilidade, uma pobreza voluntária. Interessante isso. Para seguir Jesus, nós precisamos ter uma pobreza voluntária. E é nesta confiança, então, que nós vamos apresentar ao Pai os nossos pedidos. Guiai os passos de vossa Igreja, Senhor, no constante caminho da fé e da ousadia missionária, para que ela sempre anuncie a presença do vosso reino de vida, nós vos pedimos. Deus nosso Pai, ouvi nossa oração. Dai força, saúde e coragem aos pais, principalmente aos mais jovens, para que, no amor e na responsabilidade, saibam educar seus filhos diante dos desafios atuais. Reanimai a esperança daqueles que estão desempregados e dai luz eterna àqueles que já fizeram sua Páscoa definitiva, nós vos pedimos. Deus nosso Pai, ouvi nossa oração. A todos nós que fomos alimentados pela vossa palavra, dai a graça do vosso Espírito, para darmos frutos de justiça, verdade e compromisso, nós vos pedimos. Deus nosso Pai, ouvi nossa oração. Abençoai nossa paróquia, que completou 65 anos de vida comunitária no último dia 9 de agosto. Que o Espírito Santo nos anime para os próximos anos de caminhada, nós vos pedimos. Deus. Pela Semana da Família, que se inicia nesse final de semana em nossa diocese. Rezemos para que todas as famílias sejam escolas de oração e de santidade, onde se aprende a imitar a casa de Nazaré, nós vos pedimos. Deus nosso Pai, ouvi nossa oração.
pela Santa Cecília TV, para que persevere no trabalho de propagar a palavra de Deus além das paredes das paróquias, nós os pedimos. Deus nosso Pai, ouvi nossa oração. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, agora e para sempre. Amém. Façamos nosso gesto concreto desta missa com ofertório, cantando. Canto das ofertas, número 6 do folheto de canto. Tendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, tendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso santo sacrifício que colocamos no altar, seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo,
Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa bondade, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, que amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Tarcísio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, especialmente os diáconos de nossa diocese, que comemoram o seu padroeiro, seu protetor, e os fiéis em torno deste altar, que vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do vosso Cristo. 7º dia de Severiano Lopes e Valderez Virgínia Consentino Mamano. E todos os falecidos, especialmente os pais que já partiram do nosso convívio, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, São Lourenço, patrono dos diáconos, São Judas Tadeu, nosso patrono, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Agora, meus amigos, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês, os seus familiares. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Aqui está o Cordeiro de Deus, o único capaz de tirar todo o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Canto de comunhão número 10 do folheto de canto. Gente
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu. Rogai por nós. Vocês estão vendo aqui, né, os 65 anos, esse número que nós colocamos aqui em comemoração. Nossa paróquia está completando 65 anos da sua instalação, da sua criação, né? É um momento muito importante que narra um pouco da história da vida aqui da comunidade, nesses 65 anos do bairro, com tanta devoção também a São Judas Tadeu, né? Então é por isso que nós colocamos aqui em destaque os 65, significando o aniversário comemorado ontem de nossa paróquia, 65 anos. Há 65 anos, Dom Idílio José Soares, bispo de nossa diocese, decretava a criação da paróquia São Judas Tadeu. Portanto, é tempo de louvar a Deus pelas bênçãos e graças derramadas na história desta comunidade paroquial. É tempo de lembrar histórias, criar laços, gerar unidade. É tempo de colheita, e somos gratos pelos frutos que pudemos colher, pois sabemos que foram gerados a partir do amor e da dedicação de muitas pessoas que não pouparam esforços para articular nossas pastorais. É tempo também de trabalho, de reafirmar compromissos, de agir, pois, como nos exorta o Papa Francisco, precisamos ser uma igreja em saída, capaz de ir, de se mover, de encontrar os filhos de Deus na sua situação real e compadecer-se de suas feridas. Enfim, é tempo forte de gratidão. Por isso, neste momento de júbilo, queremos lembrar e agradecer aos padres, os diáconos, os religiosos e os agentes das mais diversas pastorais que atuaram e atuam em nossa paróquia, buscando semear os princípios evangélicos, nos motivando a ser sal da terra e luz do mundo. Que Nossa Senhora nos proteja e interceda por todos nós, e que o Espírito Santo nos impulsione em nossa missão, animando-nos para os próximos anos de caminhada, seguindo o exemplo do apóstolo e nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Uma salva de palmas então a São Judas Tadeu. E assim a história vai se fazendo, se concretizando, se realizando, né? E nós queremos então agradecer e louvar a Deus, todos aqueles que por aqui passaram, né? Leigos, religiosas, religiosos, sacerdotes, diáconos, enfim, aqueles que vêm através da sua devoção a São Judas Tadeu,
Vamos olhar para frente. O cristão agradece o passado, pede perdão das falhas, dos erros, né? Mas tem sempre um olhar para frente. Obrigado, Senhor, por nos ter dado a oportunidade de chegarmos aqui nesses 65 anos de história da paróquia São Judas Tadeu do Marapé. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade. E conceda também a eternidade feliz aos nossos irmãos e irmãs falecidos, lembrados nesta Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando, nós estamos iniciando a Semana da Família, né? Cada paróquia tem a sua programação. Nós temos aí um folheto que foi entregue com a programação. E vamos sortear a Capela da Sagrada Família, que alguém deve levar para rezar essa semana de uma maneira especial pela Semana da Família. Antônio da Fonseca. Quem que é o senhor Antônio da Fonseca? Está aqui? Isso. Vai levar. Olha isso, Antônio. Então tá bom. Que Deus abençoe e reze especialmente por todas as famílias. Nessa semana tem a programação aqui na nossa paróquia, mas eu queria chamar a atenção para terça-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal, né? É um evento de toda a cidade de Santos, quando uma sessão especial da Câmara Municipal. Tem um convite para todos participarem dessa sessão extraordinária em homenagem às famílias. Terça-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal, cujo orador será o nosso bispo Dom Tarcísio. Quem puder, vamos prestigiar esse evento lá na Semana da Família. Terça-feira, às 19 horas. Nos demais dias, aqui na paróquia, à noite. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Sagrada Família, por intercessão de São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.